Olá, Igreja Família da Cidade, que bom encontrar você aqui em mais um estudo de célula. E essa semana a gente está começando com uma série de estudos muito abençoado, baseado nesse livro aqui, Acelere Seu Destino, o livro do pastor Marcelo Cruz, pela nossa editora Inspire. E a gente vai falar então sobre como a gente alcançar o nosso destino em Deus. E essa semana a gente vai pensar um pouquinho sobre mudança de vento. Quando as coisas mudam, quando a tempestade chega e o que a gente faz para avançar. Vamos lá? Mateus 8:24 diz assim: De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. A pandemia chegou e a gente desacelerou. Foi ou não foi? Com a chegada da pandemia, a gente foi para dentro de casa, a gente já não tinha mais aquela rotina tão agitada de levar filho na escola, de ir para o trabalho, de trânsito na cidade. Tudo se acalmou e foi o certo a fazer. Era um tempo de neblina, a gente não conseguia ver o que estava ali na frente, então a gente deu uma desacelerada. Mas a gente foi percebendo que a tempestade não ia assim passar tão rapidamente, que a gente precisava passar por ela. Então, nós fizemos o quê? Apertamos o cinto, não é? E começamos a colocar velocidade de novo. Por quê? Porque nós precisamos atravessar essa tempestade para chegar aonde Deus quer nos levar. O clima de desespero, ele sempre é trocado por uma atmosfera de segurança quando Jesus está no nosso barco. Então, por vezes, a gente fica temeroso, a gente fica inseguro. Meu Deus, chegou uma tempestade. O que eu faço agora diante dessa situação tão difícil? Mas quando Jesus está no nosso barco, quando a gente entrega o nosso navegar para Ele, então a gente pode ter a certeza de que a tempestade vai passar, de que aquele momento de dor vai passar, de que aquela enfermidade vai chegar ao fim, né? Aquela frustração, quem sabe uma crise de identidade, tudo isso vai passar e a gente vai atravessar essa tempestade. A única coisa que não pode passar no seu coração é a esperança de que dias melhores virão. Nosso pai espiritual, pastor Carlito Paz, ele sempre diz que o melhor está por vir. Essa tem que ser uma máxima no nosso coração. Essa tem que ser uma certeza na nossa vida. Vai passar e o melhor vai chegar. Agora é verdade que nem todo dia é dia de céu azul. Nem todo dia a gente acorda e tá tudo bem. Muitas vezes nós temos esses dias difíceis, essas tribulações, essas situações que a gente tem que enfrentar. E o que a gente precisa fazer? Nós precisamos de âncoras. Nós precisamos de âncoras que nos mantenham firmes no dia da tempestade. E nesse estudo eu quero compartilhar com você 3 âncoras para que o seu coração, o meu coração, fiquem firmados em Jesus nesses dias de dificuldade. A primeira âncora é: escolha bem a quem seguir. Olha que interessante, em Mateus 8:23, no início desse texto, está falando do momento em que Jesus ia para o barco, eles passaram por uma grande tempestade. Mas no verso 23 diz: entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. Quem você está seguindo determina onde você vai chegar, quem você vai se tornar e como tudo vai terminar. Então nós precisamos escolher muito bem quem nós estamos seguindo. Olha só, interessante, eu fiquei pensando, tinha ali alguns pescadores, não é? Alguns discípulos de Jesus conheciam muito bem o clima, o vento. Quem sabe eles pensaram, vai ter uma tempestade essa noite. Mas mais importante do que a circunstância é quem você segue, é quem está com você no barco. Então eles foram confiando de que eles estavam seguindo Jesus e que essa era a melhor companhia para a vida deles. Quando Jesus entra no barco, a gente tem que entrar também. Quando Jesus sai, a gente sai também. Jesus é a melhor e mais importante companhia na nossa vida. Então tenha certeza de quem te chamou. Às vezes tem
vozes de outros lugares, outras pessoas querem nos dar um destino, querem nos dizer para onde ir, mas escolha hoje quem você vai seguir. Eu sigo Jesus. Mesmo que com ele a circunstância pareça contrária, o momento agora não seja tão fácil, afinal de contas a vida com Jesus nem sempre nos dá o caminho mais fácil, mas sempre nos dá o caminho de seguro, sempre nos dá um caminho, um destino de vitória. Então siga a Jesus, escolha bem quem você está seguindo hoje. Outra âncora é manter a calmaria interior. Manter a calmaria interior, difícil, não é? Mas com Jesus a gente consegue. Em Mateus 8, 24 e 25, diz assim, que de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Se a gente entende que nem todo dia é dia de céu azul, é dia de tranquilidade, e que cedo ou tarde a tempestade vai chegar, então nós também não podemos perder de vista que esse cenário é temporário. Esse cenário é provisório. Não vai durar para sempre. Tempestade não dura o tempo todo. A gente acorda às vezes, tem aquele dia chuvoso, cinza, mas muitas vezes antes do final do dia o tempo já mudou. Jesus é especialista em mudar as situações. Então nós precisamos manter uma postura de fé, manter um coração confiando em Jesus e se acalmar. Deus não tem um plano ruim para o seu futuro. Pelo contrário, diz na palavra que Ele tem planos de paz, de um futuro bom, de esperança para a sua vida. Então você pode confiar nisso e acreditar de que a vida não é uma vida inteira de dificuldades. Então o que você pode fazer hoje? Eu me lembro muito bem que uma vez eu peguei um voo e estava chovendo muito quando a gente entrou naquele avião. E eu fiquei um tanto preocupada, né? A gente vê que quando vai decolar, porque inicialmente eu pensei que nem ia decolar, eu pensei, vai atrasar tudo. Decolou. A gente se segura um pouco mais, né? Aperta um pouco mais o cinto. E aí, quando nós decolamos, teve muita turbulência, ficou bem agitado. Mas nós continuamos. O piloto, o comandante foi ali seguindo e nós atravessamos as nuvens. Quando nós chegamos do outro lado, tinha um sol tão lindo, que parecia que aquela realidade de tempestade nem tinha estado ali. É assim, vai passar, então permaneça firme. Nós fomos programados para adotar um único processo mental por vez. Então, ou você é pessimista, ou você é otimista diante de uma situação. E eu tenho certeza que você sabe qual é a melhor coisa a fazer. Escolha ser otimista, escolha ser uma pessoa de fé, uma pessoa que crê que aquilo ali tudo vai passar e que eu posso adotar um estado de calma. Às vezes, né, fala aqui que Jesus ele estava dormindo no barco. Quem sabe ele está dizendo só para você descansar no meio da tempestade. Quem sabe não, quem sabe você vai ter que remar, você vai ter que ir mais longe. Mas lembre-se que você pode se aquietar e deixar Deus ser Deus na sua vida. Ele tem uma promessa de esperança e de um bom futuro para você. E a terceira âncora é libere uma palavra de ordem e paz. Mateus 8, 26 diz assim, Jesus perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Veio uma completa calmaria. Jesus ele nunca ficou em cima do muro. Ficar em cima do muro é escolher o lado do diabo. Então nós precisamos afastar a dúvida, sabe? Aquela coisa de vai e não vai. A dúvida ela corrói a fé, ela neutraliza a força dos valentes. Já parou para pensar que a maioria das preocupações que você teve na sua vida nem chegaram a acontecer? Muitas vezes nós gastamos energia, nós ficamos ali tão preocupados com situações que não vão acontecer na nossa vida, nós nem precisaríamos disso.
O que nós precisamos é, em meio da tempestade, segurar firme e declarar palavras de vitória, de fé, declarar promessas de Jesus. Então, hoje, diante da situação, você pode se levantar e, diante do caos, estabelecer uma realidade de ordem pela palavra de Deus. Então, faça como ele, declare a paz e creia que Jesus confiou a autoridade para você. Mateus 8, 27, para a gente terminar. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tão poderoso esse versículo. E graças a Deus, eu e você já sabemos quem é esse. Esse é Jesus. É o nosso Salvador, é o nosso Mestre, o nosso guia, aquele que está com a gente no barco. Essa tempestade que você está vivendo, quem sabe no seu casamento, quem sabe na sua vida profissional, com seus filhos, quem sabe passando por uma doença, isso vai passar. Jesus está com você. O Evangelho ele é tão poderoso para transformar qualquer realidade. Por mais desacreditado que esteja, o Evangelho é capaz de transformar. Jesus é poderoso. Então, quando você cogitar pensar algo negativo, quando você cogitar pensar, nós vamos morrer nessa tempestade, lembre-se de orar para Jesus. Ore ao Senhor e fale simplesmente: Pai, me ajuda a ter a tua visão. Ajuda-me a ter os teus pensamentos, a ver como o Senhor vê. Porque o Senhor vê além. Ele vê aquele sol que vem depois da tempestade. A autoridade sobre a tempestade também é conquistada com essas pequenas orações, com essas pequenas entregas. E creia que o seu maior problema, ele vai se transformar num grande testemunho. Para a gente refletir nessa semana, queria deixar com você uma pergunta. Você costuma ser uma pessoa esperançosa? E o que você aprendeu hoje aqui que pode ser aplicado para gerar uma mudança significativa de vida? Quem sabe você precisa escolher melhor quem você está seguindo, quem sabe manter a calma no seu coração, quem sabe declarar mais uma nova realidade. O que você pode fazer de maneira prática nessa semana? Para a oração, ore para que a oração seja sempre a sua primeira opção diante das tempestades da vida. Às vezes vem a tempestade e a gente começa a procurar tantos recursos ao nosso redor, mas o nosso primeiro e mais importante recurso é Jesus. Então ore a Ele, fale com Ele, cutuca Ele no barco, diz: Jesus, vem aqui, eu estou precisando da sua ajuda. E nessa semana, de maneira prática, para aplicação, eu queria te encorajar a trocar os seus pensamentos e atitudes de desesperança por pensamentos e atitudes de fé, por pensamentos e atitudes em consonância com os céus na sua vida. Não permita que pensamentos destrutivos de que a tempestade não vai acabar fiquem com você, mas declare a realidade de que um futuro lindo, cheio de esperança, Ele já preparou para a sua vida. Eu deixo com você, então, a indicação da leitura desse livro do pastor Marcelo Cruz, da igreja A Verdade que Liberta, lá de Tubarão, conectado com a gente através da Rede Inspire. Excelente, muito recomendado pela nossa editora Inspire. E se você ainda não tem uma célula, eu quero encorajá-lo a enviar um e-mail, está aparecendo aí na sua tela. Fale com a gente, nós queremos te ajudar a se conectar com a nossa família. Deus te abençoe e vamos juntos, atravessando as nossas tempestades e confiando em nosso Jesus. Deus te abençoe.